Continuemos a louvar o nosso Deus com a leitura do capítulo 6 da carta de Paulo aos Efésios. Aleluia. Hoje é a nossa antepenúltima quarta-feira que ficaremos nessa carta, na qual nós estamos já há um bom tempo, bem antes da pandemia, versículo por versículo. Louvado seja o nosso Deus, louvemos a Ele com cada versículo desse capítulo, e depois dessa leitura, cada um levante diante de Deus o seu clamor, amém? Louvemos juntos ao Senhor. Efésios 6, filhos, obedecei a vossos pais no Senhor, pois isto é justo. Honra a teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e sejas de longa vida sobre a terra. E vós, pais, não provoqueis vossos filhos à ira, mas criai-os na disciplina e na admoestação do Senhor. Quanto a vós outros, servos, obedecei a vosso Senhor segundo a carne, com temor e tremor, na sinceridade do vosso coração, como a Cristo, não servindo à vista, como para agradar a homens, mas como servos de Cristo, fazendo de coração a vontade de Deus, servindo de boa vontade, como ao Senhor, e não como a homens, certos de que cada um, se fizer alguma coisa boa, receberá isso outra vez do Senhor, quer seja servo, quer livre. E vós, senhores, de igual modo, procedei para com eles, deixando as ameaças, sabendo que o Senhor, tanto deles como vosso, está nos céus, e que para com ele não há acepção de pessoas. Quanto ao mais, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder, revesti-vos de toda a armadura de Deus, para poderdes ficar firmes contra as ciladas do diabo, porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e depois de terdes vencido tudo, permanecer inabaláveis. Estai, pois, firmes, cingindo-vos com a verdade, e vestindo-vos da couraça da justiça. Calçai os pés com a preparação do evangelho da paz, embraçando sempre o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Com toda oração e súplica, orando em todo o tempo no Espírito, e para isto vigiando com toda perseverança e súplica por todos os santos. E também por mim, para que me seja dada no abrir da minha boca a palavra, para com intrepidez fazer conhecido o mistério do Evangelho, pelo qual sou embaixador em cadeias, para que em Cristo eu seja ousado para falar, como me cumpre fazê-lo. E para que saibais também a meu respeito e o que faço, de tudo vos informará Tíquico, o irmão amado e fiel ministro do Senhor. Foi para isso que eu vô-lo enviei, para que saibais a nosso respeito e ele console o vosso coração. Paz seja com os irmãos e amor com fé da parte de Deus Pai e do Senhor Jesus Cristo.
A graça seja com todos os que amam sinceramente a nosso Senhor Jesus Cristo. Aleluia. Hoje é a nossa penúltima aula dentro da Palavra de Deus, na nossa congregação, com características de seminário, de aula dentro da Palavra, sobre as partes da armadura. As partes da armadura, que estão descritas nesse capítulo 6 de Efésios, do versículo 14 até o versículo 17. Essas são as partes. No versículo 14, diga: verdade e justiça. Cingindo-vos com a verdade, vestindo-vos da couraça da justiça. No versículo 15, diga: evangelho da paz. Calçai os pés com a preparação do evangelho da paz. O versículo 16, diga: fé. O escudo da fé. O versículo 17, no qual nós estamos, nós já passamos 2 semanas falando sobre a salvação em forma de capacete da salvação, e hoje e quarta-feira que vem sobre a palavra, que é espada do Espírito. Diga: salvação e palavra. Então, hoje com a ênfase na palavra de Deus, esse versículo está escrito: tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Leiam bem forte. Aleluia. Glória a Deus. Entrando hoje então na última parte da armadura, a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. E eu vou sempre relembrar, porque essa lembrança é importante, que apesar de a última parte da armadura, que a espada do Espírito, representar a palavra de Deus, a palavra de Deus é representada também em cada uma das outras partes. Olha só, a primeira parte é no versículo 14, a verdade. A palavra de Deus é a verdade. A segunda parte é a couraça da justiça. A palavra de Deus descreve toda a justiça de Deus. Quer conhecer a justiça dos homens? Estude livros de direito. Mas a justiça de Deus, quer conhecer a justiça de Deus? Estude a Bíblia. A palavra de Deus decreta toda a justiça de Deus. O versículo 15 fala do evangelho da paz. Toda a palavra de Deus é o evangelho da paz. O versículo 16 fala sobre a fé. A fé vem, Romanos 10:17, por meio da palavra. A fé verdadeira, porque tem fé falsa. Fé falsa vem aí de ritualismos, paganismos, etc. Isso é fé falsa. A fé verdadeira procede da palavra de Deus. A fé que salva procede da palavra de Deus. Efésios 2:8 está escrito: pela graça sois salvos mediante a fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus. E no versículo 17, terminamos na semana passada, o capacete da salvação. Capacete cobre a cabeça. Portanto, aqui nessa parte da armadura, o capacete da salvação, e que coloca a salvação em jogo, está o maior campo de batalha da nossa alma, que é a nossa mente. Sem santificação ninguém verá o Senhor, como está escrito em Hebreus 12:14, tá? E essa santificação só pode ocorrer mediante a renovação da nossa mente. A palavra de Deus renova a nossa mente, protegendo-a como um capacete, tá?
das mentiras do diabo, de pensamentos mentirosos, de ideias mentirosas, e revestindo a nossa mente, saturando a nossa mente, nossos pensamentos, com a verdade que é a palavra de Deus. Portanto, toda essa armadura representa a palavra de Deus, não só a última parte que nós vamos entrar hoje, a espada do Espírito. E toda armadura representa a palavra de Deus, porque a palavra de Deus é uma pessoa, e essa pessoa é Jesus. Jesus é a palavra de Deus. Por isso ele disse: eu sou o pão da vida. Ele está dizendo: eu sou a palavra da vida, o pão que vocês têm que se alimentar diariamente. Eu sou a palavra de Deus, o pão da vida. A palavra de Deus é o nosso pão. O maná que caiu do céu lá no deserto era uma profecia de Deus enviando do céu para a terra o verdadeiro maná, o seu filho Jesus. Deus enviou o seu filho. Ao enviar o seu filho, ele estava enviando o verdadeiro maná, que é a palavra de Deus, que nos sustenta, que nos alimenta e que é palavra de salvação. Por isso, capacete da salvação. Muito bem. E a última parte, então, da armadura, a palavra de Deus representada como uma espada, tá? E a espada do Espírito. Eu tenho algumas coisas para falar para vocês, que é claro, não vai dar tempo de falar tudo hoje, então eu vou falar uma parte hoje e outra parte na próxima quarta-feira. Hoje, o que eu vou falar para vocês sobre a espada do Espírito? Eu vou começar pela simbologia. Espada aqui é uma simbologia. E a espada é um instrumento, tá? Uma arma, é um instrumento, é uma arma que serve tanto para defesa como ataque. Quando duas pessoas estão lutando de espada, uma ataca e a outra se defende com a própria espada e ataca com a própria espada. Portanto, a espada é uma arma tanto de defesa como também de ataque. E do que nós devemos nos defender e o que nós devemos atacar? Do que nós devemos nos defender com a palavra e o que devemos atacar? Vamos começar tomando o exemplo de Jesus. Jesus, quando passou no início do seu ministério, 40 dias no deserto, ele foi tentado pelo diabo. E a forma como ele se defendeu das tentações foi usando a palavra. Foi usando a palavra. O diabo lançou sobre Jesus 3 tentações, porque essas 3 tentações representam a tríplice concupiscência que leva a humanidade ao pecado. As 3 tentações com as quais o diabo tentou Jesus tinham referência com a concupiscência dos olhos, a concupiscência da carne e a soberba da vida. Por isso ele tentou Jesus lá no deserto com essas 3 tentações. E diante das 3 tentações, Jesus disse: está escrito, está escrito, está escrito. Ele usou a palavra, a espada, para se defender dos ataques, do tríplice ataque de Satanás. Quando o diabo tentou nele a concupiscência da carne, ele falou assim: tu não és o filho de Deus? Pega essas pedras aí e transforma ela em pães. Comida é uma representação das obras da carne. Porque os homens não comem apenas por necessidade, mas também por prazer. Está envolvido aí os prazeres carnais. Então ali estava a concupiscência da carne. E aí Jesus se defendeu dizendo: está escrito, não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Aí o diabo levou Jesus ao pináculo do templo de Jerusalém. O diabo tem poder de fazer isso, hein, se Deus permitir. Ele permitiu que lá do deserto da Judeia, ele arrebatasse Jesus até o
pináculo do templo de Jerusalém e falou para Jesus. E olha que o diabo falou para Jesus aqui nessa tentação, citando a palavra de Deus. E citando uma palavra que muita gente inescrupulosa e ignorante pensa que o diabo tem medo. Citou o Salmo 91. Tem gente que fala, deixa a sua Bíblia aberta no Salmo 91 na sua casa, porque o diabo não vai entrar. O diabo não tem medo da Bíblia aberta na sua casa, não. O diabo tem medo da Bíblia quando ela estiver escrita no seu coração. Agora, aberta na sua casa, ela não tem nenhum poder. Mas tem gente que tem essa superstição, deixa a Bíblia aberta no Salmo 91, que afasta o diabo. O diabo usou o Salmo 91 para tentar Jesus com a tentação que é a soberba da vida. A soberba da vida. E o pior tipo de soberba, a soberba se divide em vários tipos. O pior tipo de soberba é a soberba religiosa, é ligada às religiões. Esse é o pior orgulho, é a pior soberba. Por isso ele levou Jesus para o centro religioso de Israel, colocou Jesus lá em cima no pináculo do templo e falou para ele, agora, se tu és o Filho de Deus, pula daí abaixo. Porque está escrito no Salmo 91 que Deus vai dar ordens aos seus anjos a teu respeito para que não tropeces com teu pé em alguma pedra. Jesus usou a espada para se defender e disse, também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. E Jesus não pulou. E aí o diabo arrebatou Jesus a um alto monte, para que daquele alto monte Jesus visse. Agora vem a concupiscência dos olhos, para que Jesus visse todos os tesouros, todas as riquezas, todos os reinos da terra e a sua glória, a glória dos reinos, a glória das nações, são seus tesouros nacionais, as suas riquezas, o dinheiro do mundo, o dinheiro das nações. Jesus falou para ele, tudo isso eu te darei, se prostrado me adorares. E Jesus se defendeu com a espada, dizendo, está escrito, adorarás somente ao Senhor teu Deus, e só a Ele darás culto. Porque a palavra de Deus é a espada do Espírito, porque ela serve para se defender, e serve também para atacar. Alguns anos atrás eu tive uma experiência de poder usar a palavra de Deus assim como espada do Espírito para me defender, assim como Jesus fez. Alguns já conhecem essa história, mas outros não conhecem. Muito tempo atrás ainda, quando existia Banco Bamerindos, hoje não tem mais, né, Banco Bamerindos, acho que não. Eu estava ali no centro aqui de Anápolis, no Banco Bamerindos, e fui ali pagar umas contas no banco, e eu tinha esse costume, quando eu enfrentava fila no banco, de levar um livro espiritual, aí às vezes eu levava a própria Bíblia, mas naquele dia lá eu não estava com outro livro, estava com um livro até grosso, assim, As Institutas de João Calvino, eu estava lendo na fila do banco, o livro, né, e tinha duas filas, a fila normal, né, e a fila de preferencial. Eu estava na fila normal, atrás de um rapaz bem alto, assim, bem, quase uns 2 metros de altura, estava na minha frente. E na fila preferencial era ao lado. E até que chegou uma irmã, que eu dava aula para ela no seminário onde eu dou aulas. E ela me cumprimentou, né? E ela é uma pessoa com deficiência. Me cumprimentou, me abraçou, falou a paz do Senhor. E foi para a sua fila lá preferencial, né? Depois que ela me cumprimentou e foi para a fila preferencial dela, esse rapaz estava na minha frente, que eu nunca vi na minha vida, só aquele dia, e nunca mais vi depois, nem antes nem depois, nunca mais vi esse rapaz aqui na cidade. Ele se voltou de frente para mim e falou assim, quer dizer que você que é o Edivaldo? Eu falei, sou eu mesmo, graças a Deus. Ele falou, eu quero que você saiba que eu nasci católico e vou morrer católico. Eu falei para ele assim, está escrito, quem não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Eu quero que você saiba que templo que não cabe Maria também não me cabe. Eu só falei para ele assim, está escrito,
Deus não habita em templos feitos por mãos humanas. Aí ele falou a terceira vez: é por isso que eu odeio vocês evangélicos. Aí eu falei assim: está escrito, quem não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Ele se virou e não conseguiu falar mais nada, não disse mais nada. E como a conversa foi meio alta, todo mundo no banco também ficou todo mundo em silêncio até a fila acabar. Até chegar a minha vez, até o pessoal do caixa ficou falando baixinho para os clientes: a senhora quer que deposite? E depois que a minha colega, né, minha irmã, a nossa irmã foi atendida primeiro, ela chegou para mim: pastor Edivaldo, eu estou assustado, eu não sabia que nós éramos tão odiados. Pois saiba que nós somos. Jesus disse: sereis odiados de todos por causa do meu nome. Mas eu não caí na tentação de entrar em discussão com o rapaz. Quando você entra numa discussão, você caiu em tentação. Vigiai e orai para que não entreis em tentação. Você entrou numa discussão, você caiu em tentação, essa discussão não vai produzir nada. O Evangelho, a palavra de Deus, não foi revelada para ser discutida, ela foi revelada para ser anunciada. Eu não discuti com ele nada do que ele falou, eu só me defendi das provocações dele com a espada do Espírito, com a palavra. A palavra é para se defender dela. Agora, por que eu tinha toda essa palavra para falar para ele? Porque toda essa palavra está dentro de mim. Se você não tem a palavra dentro de você, você não tem do que se defender. Você não tem como se defender. Agora o que eu falo? Agora o que eu falo? Agora o que eu falo? Agora o que eu digo? E você não vai achar nada para dizer, porque não tem palavra dentro de você. Agora, se você é uma pessoa de Deus, e pessoa de Deus tem certas características, uma delas está no Salmo 1, versículo 2. Pessoas de Deus são pessoas que têm o seu prazer na palavra de Deus e nela medita de dia e de noite. A maioria dos crentes de hoje são falsos, não são de Deus coisa nenhuma, incluindo pastores. Não tem prazer na palavra, tem prazer em outras coisas, mas não na palavra, e não medita na palavra de dia e de noite. Homem de Deus, pessoa de Deus, é quem tem prazer na palavra e nela medita de dia e de noite. Aí o Espírito Santo vai falar através de você, usando a espada dele. O Espírito Santo fala através de você, usando a espada dele. A palavra de Deus, que já está em você. Que já está em você. Nós somos a bainha onde essa espada está penetrada. E da onde o Espírito Santo tira para defesa ou para ataque quando é necessário. Entenderam? Muito bem, então a palavra de Deus está dentro de você? Se tiver, você é a bainha. E aí quando o Espírito Santo quiser, ele saca a espada e usa através da sua vida. Então, primeiro ponto, a palavra de Deus aqui comparada a uma espada, a espada do Espírito, tá? É a arma de defesa e de ataque. Muito bem. Segundo ponto que eu quero falar sobre isso, né? Vou dar um outro testemunho que também já dei aqui algumas vezes, alguém já deve ter ouvido. Eu já recebi convite para pregar em muitos lugares, fui pregar em muitos lugares, hoje não estou mais praticamente aceitando nenhum convite para pregar. Mas um dos convites que eu recebi de um pastor para pregar, numa igreja, na igreja que ele era pastor, né? Ele me convidou uns 40 dias, e mais de um mês antes, de antecedência, eu aceitei o convite. Falei que naquele dia lá, agendei na minha agenda para naquele dia estar lá pregando e tal. E ele me conhecendo, ele então, quando chegou no dia, que era de noite, era uma noite, né? Durante o dia, ele me ligou aqui em casa, falou assim: pastor Edivaldo, é hoje, está lembrado? Estou lembrado, irmão, não esqueci não. Mas não estou lembrando, eu sei que você não esqueceu não, estou ligando só para pedir uma coisa para o senhor, né? O senhor traz uma palavra gostosa para a igreja. Eu falei: irmão, pode deixar, vou levar uma palavra bem gostosa, fica tranquilo.
Aí cheguei lá, eles cantaram e tal, aquela coisa, aí passou para mim a palavra. Quando passaram para mim a palavra, né? Aí eu falei para as pessoas, olha, o pastor de vocês está sentado aqui atrás de mim. O pastor de vocês falou para eu trazer para vocês uma palavra gostosa. Então eu quero fazer uma pergunta: vocês gostam de espada? Vocês gostam de espada? Ele todo ficou calado. Eu perguntei assim: para que serve uma espada? Aí alguém falou: para ferir? Eu falei: não, irmãozinho, serve para matar. A palavra de Deus é a espada do Espírito. Sabe para que ela serve? Para te matar, porque você não presta. A palavra de Deus quer te matar, para que você não mais viva, mas para que Cristo viva em você. A palavra de Deus vem para resolver o principal e pior problema da sua vida. O principal e pior problema da sua vida é você. Você não presta. E se você chegar com essa cara que você tem diante de Deus, no céu você não entra. Se você não morrer para Cristo viver em você, para quando você chegar diante de Deus, Deus não ver você, mas ver o Filho dele em você, você não tem salvação. O propósito da salvação é que Cristo seja formado em nós. Ninguém gosta de morrer. Então, para quem não gosta de morrer, a palavra de Deus nunca vai ser gostosa. Uma palavra gostosa é uma palavra que acaricia o seu ego. É uma palavra que inflama o seu ego. Essa é uma palavra gostosa. Uma palavra que acaricia os seus pecados. A palavra de Deus não é assim. A palavra de Deus é espada, a espada mais mortal que existe. A palavra de Deus é a arma mais mortal que existe. Ela mata. A palavra de Deus não mata o pecado. A palavra de Deus mata o pecador. Porque sem o pecador não haverá pecado. A palavra de Deus não vai nos efeitos, ela vai na causa. Os pecados são efeitos, a causa é o pecador. A palavra de Deus mira no pecador, matar o pecador, para que ele não mais viva, mas Cristo viva nele. Foi isso que o apóstolo Paulo testemunhou em Gálatas 2, 19 e 20. Eu estou crucificado com Cristo. Já não sou eu quem vivo, é Cristo que vive em mim. E a minha vida presente na carne, eu a vivo pela fé. Eu a vivo pela fé no Filho de Deus que me amou e a si mesmo se entregou por mim. É isso que a palavra vem fazer. Por isso que ela é comparada a uma espada. A espada do Espírito de Deus. Aleluia. Agora, deixa eu voltar um ponto aqui atrás. Quando a palavra, eu usei os exemplos aqui de o está escrito de Jesus, o está escrito da minha experiência, para se defender. A palavra de Deus é usada como defesa e ataque, defesa da nossa própria mente, defesa da nossa própria alma. Os ataques mais fortes que nós recebemos contra a palavra de Deus, contra a vida de Deus na nossa vida, não procedem, os piores ataques não procedem nem de Satanás, nem dos demônios, nem do mundo,
e nem de nenhuma pessoa do mundo. Os piores ataques que procedem para tentar nos desviar de Deus, procedem da nossa própria alma, da nossa própria mente. A palavra de Deus é, em primeiro lugar, para nos defender de nós mesmos e também atacar, matar a nós mesmos com essa espada que é a palavra. De nós mesmos. A alma humana, ela é completamente corrompida pelo pecado. A herança que herdamos de Adão é a corrupção da nossa alma. É por isso que na Bíblia Sagrada, a alma muitas vezes é chamada de coração ou de carne. Muitas vezes que a Bíblia fala coração, não é coração, é alma. Coração é uma linguagem simbólica. E muitas vezes que a Bíblia fala carne, não é carne no sentido material de carne, a carne do corpo, por exemplo. É alma. Na Bíblia, coração e carne é alma. Olha, por exemplo, o versículo clássico. Vou pegar um versículo do Antigo Testamento. Jeremias 17, 9. Jeremias capítulo 17, versículo 9. Enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, e desesperadamente corrupto. Quem o conhecerá? Coração ali não é esse órgão físico aqui, coração. Coração na Bíblia é uma metáfora, é uma simbologia, está falando da alma. Então, literalmente, Jeremias 17, 9 está dizendo assim, ó, enganosa é a alma, mais do que todas as coisas, e desesperadamente corrupta. Quem a conhecerá? A alma humana já vem ao mundo corrompida pelo pecado. Antes que a criancinha cometa na prática algum pecado, ela já foi concebida, gerada e nascida em pecado. Já veio corrompida desde a sua concepção. E a única forma da alma se libertar dessa corrupção é por meio do processo difícil, mas vitalício, que tem que durar a nossa vida toda, pelo processo da santificação. É só no processo da santificação que nós vamos, passo a passo, nos livrando da corrupção da nossa alma, pelo ministério da espada do Espírito, pelo ministério da palavra de Deus, operando em nossas vidas. Por isso que Jesus orou por nós em João 17, 17, Pai, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. A palavra de Deus é o único tratamento para a corrupção humana. Por isso, sem palavra de Deus, todos estão na corrupção, todos são corruptos. Não vem com essa de dizer que fulano de tal é corrupto, ou aquele grupo ali, ou aquele partido não sei o que é corrupto. Não, são todos corruptos. Não há ninguém na terra que não seja corrupto. São todos corruptos. E a única libertação da corrupção é a santificação em Cristo Jesus. A alma não é apenas corrupta. Jeremias 17, 9 diz, a alma é desesperadamente corrupta. A corrupção das nossas almas nos leva a pensar que nós enganamos não apenas pessoas, mas nos leva até a pensar que nós enganamos a Deus. Que nós enganamos a Deus. Por exemplo, a gente fala assim,
Aí eu vou na congregação só domingo, né? Que aí eu cumpro a minha obrigação para com Deus, está tudo beleza. Pensa que está enganando a Deus. Está demonstrando com isso que não tem nenhum amor para com Deus e não vai para o céu coisa nenhuma. Porque eu sou um religioso domingueiro e nada mais. Mas a gente pensa que está enganando a Deus, tá? Pensa que está enganando a Deus. Pensa que está passando melzinho na boca de Deus. É a alma corrupta. Saul pensou que estava agradando a Deus, porque ele não obedeceu o que Deus mandou ele fazer, e no lugar do que Deus mandou ele fazer, ele quis substituir aquilo por alguns sacrifícios. Eu guardei o melhor aqui do rebanho. Eu não obedeci não o que Deus mandou eu fazer, mas eu guardei aqui o melhor do rebanho, né, para oferecer a Deus. Ele vai ficar contente com isso. E aí Deus mandou Samuel falar com ele assim: olha, obedecer é melhor que sacrificar. Mas a maioria dos tais crentes e evangélicos, entre aspas, de hoje, não querem obedecer, mas estão cheios de sacrifícios, cheios de pagamento de preços, para tentar engambelar a Deus. Corrupção, isso é corrupção. A corrupção está matando as igrejas. Não tem corrupção só na política, não. A corrupção está matando as igrejas, a corrupção está abafando a pregação do Evangelho, a corrupção está formando denominações, pastores, igrejas, jovens, casais de crentes corruptos que pensam que enganam a Deus com seus sacrifícios, com suas campanhas, com as suas pagações de preço, em lugar de obedecer sinceramente a Deus e a sua palavra. Deus quer obediência, não sacrifício. Deus quer obediência. Jesus é modelo para nós de obediência, se tornando obediente até a morte e morte de cruz. E essa obediência já era pregada no Antigo Testamento, Deuteronômio 28. Se eu me ouvirdes, Deus falando em Deuteronômio 28, se ouvirdes as minhas palavras, tendo cuidado de praticá-las, de obedecê-las, você não precisa correr atrás das bênçãos, as bênçãos virão e te alcançarão, porque por causa da obediência, não por causa de algum preço que você pagou. Isso irrita a Deus, porque pagar preço é o que fazem os pagãos. Paganismo vem exatamente da ideia de pagar, daqueles que acham que estão ganhando de Deus alguma coisa, porque eles pagaram por isso, eles fizeram o sacrifício e por isso estão recebendo. Isso não é bíblico, não é espiritual, não é de pessoas de Deus. Gente de Deus obedece a palavra de Deus, e a bênção de Deus, ela é condicionada à obediência. Ele é condicionada à obediência. E aquilo que eu preciso de Deus? Deus já conhece tudo o que você precisa. Mateus capítulo 6, Jesus disse: vosso Pai Celestial sabe de tudo o que vós necessitais. Romanos 8:32, aquele que não poupou seu próprio filho, mas que por todos nós o entregou, como não nos dará também graciosamente com ele todas as coisas? É assim que Deus age. Então eu dei um exemplo para vocês de coração, né? Coração é alma. E no Novo Testamento, vou dar um exemplo de Jesus, Mateus 26:41, vigiai e orai para que não entreis em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. Que carne é essa que é fraca? É a alma. A alma é fraca, porque a alma é espiritualmente fraca. A alma é inclinada ao pecado, e ela tem que ser santificada na obediência da palavra. Porque as pessoas que vivem segundo a carne, Romanos 8 está escrito: se viverdes segundo a carne, vocês vão morrer.
Se vocês fizerem a vontade da carne, vocês vão caminhar para a morte eterna, para a condenação eterna. Mas se pelo Espírito mortificarem a carne, vocês viverão eternamente. O que vive segundo a carne, ele não produz o fruto do Espírito. Gálatas capítulo 5, ele produz as obras da carne. E quando Paulo citou ali em Gálatas 5 as obras da carne, ele disse que aqueles que praticam essas obras da carne não entram no reino de Deus, ficam fora do céu. As obras da carne, o que são as obras da carne? São as obras da alma corrupta, as vontades da alma corrupta, os desejos corruptos da alma decaída. Essa alma tem que ser crucificada. Gálatas 5:24. Os que são de Cristo Jesus crucificaram a carne com suas paixões e concupiscências. Crucificaram a alma. Essa cruz, que é a mesma cruz a qual Jesus se referiu em Mateus 16:24, se alguém quer me seguir, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Essa cruz aí é a cruz da obediência. Obediência à palavra de Deus. Não é uma cruz de madeira, não é uma pessoa. Tem gente que fala assim, meu marido é a minha cruz, meu filho é a minha cruz. Não é uma doença, essa doença é a minha cruz. Tem gente que fala que é a sua missão, a cruz das missões. Nada disso é cruz. A cruz é a obediência, mediante a qual você obriga a sua alma corrupta a obedecer a palavra de Deus, e ao obedecer a palavra de Deus, o caráter de Cristo vai sendo formado na sua mente, na sua alma. A sua alma vai sendo santificada, e o trabalho dessa santificação dura a vida toda, e ele é feito por um instrumento único, a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. É na palavra que somos santificados, porque a palavra delimita o nosso campo de ação. A palavra nos mostra o que devemos fazer e o que não devemos fazer de forma alguma. A palavra nos mostra como agir, como viver, como pensar, como falar, como andar, como nos conduzir, como nos comportar. É por isso que Deus se deu ao trabalho tremendo de revelar as Escrituras e fazer com que elas chegassem em nossas mãos, para que ela se torne para nós, para a Escritura se torne para nós o nosso referencial de vida, o nosso manual de vida. Como viver a vida que Deus nos deu? Viver de acordo com a palavra de Deus. Quando você compra um aparelho qualquer aí numa casa eletrônica, um televisor, um computador, ou seja lá o que for, um aparelho qualquer, ele vem com o manual do fabricante. E o manual traz lá tudo que esse aparelho contém, como esse aparelho funciona, como ele deve ser instalado, como ele deve ser usado. Não é isso? Não vem o manual junto? A Bíblia é o manual do fabricante de nossas vidas. A vida humana só será bem vivida e corretamente vivida se for vivida de acordo com os critérios do manual, que é a palavra de Deus. Porque o mundo está todo corrupto, porque o mundo está em guerra, em homicídios, em assassinatos, o mundo está desse jeito, como a gente lê em Oséias, profeta Oséias, capítulo 4, que traz uma fortíssima mensagem de Deus. Oséias, capítulo 4, versículos 1 e 2, diz que o Senhor tem uma contenda com os habitantes da terra, porque nela, na terra, não há verdade, nem amor, nem conhecimento de Deus. O que só prevalece é perjurar, mentir,
matar, furtar e adulterar, e arrombamentos e homicídios sobre homicídios. Deus não está contente com a terra, não. Deus não está contente com a humanidade, não. Ele tem uma contenda contra os habitantes da terra. Por quê? Porque os habitantes da terra não consultam o manual do fabricante, não consultam a palavra de Deus para aprender como eles devem viver. Todos estão vivendo a revelia da palavra, todos estão vivendo à margem da palavra, todos estão vivendo como eles querem, e não como Deus determina, e não como Deus ordena na sua palavra, e por isso, eles estão seguindo o curso desse mundo perdido, como Paulo escreveu em Efésios capítulo 2, versículo 2, eles andam segundo o curso do mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, o espírito que agora atua nos filhos da desobediência. Os pecadores, as pessoas que não são convertidas verdadeiramente, elas não obedecem à palavra de Deus, não seguem o manual, elas criam o seu manual próprio. Não, a minha vida ninguém se intromete, nem Deus se intromete, porque eu vivo do jeito que eu quiser, do jeito que eu escolher, a vida é minha, quem manda sou eu faço o que eu quiser, eu vou aonde eu quiser, eu vou ser o que eu quiser, eu é que mando na minha vida. Inventaram um manual mentiroso, o manual de Satanás, e é por isso que 1 João 5,19 está escrito que o mundo inteiro jaz no maligno. Por isso que o diabo, pai da mentira, recebeu do próprio Jesus o título de o príncipe deste mundo. O diabo domina sobre as pessoas porque elas ganharam uma vida de Deus, mas não consultam e não conhecem o manual de como devem viver essa vida. Deus deu a vida, mas não para cada um viver de qualquer jeito. Deus deu a vida para ser vivida de acordo com a palavra, conforme a palavra. Aquele que não consulta o manual, vive diferente do que a palavra manda, está em pecado, e o salário do pecado é a morte, a condenação eterna. O céu é para aqueles que se sujeitaram à palavra para viver de acordo com esse manual. Filhos de Deus são aqueles que têm consciência de que, vou dizer aqui, como filho de Deus, eu não sei como viver. Eu recebi de Deus uma vida. Eu estou vivo, mas eu não sei como viver. É Deus que me ensina, aqui na palavra, como eu devo viver. É assim que a gente vai para o céu. É assim que vamos viver eternamente, vida eterna. O pecado consiste em que foi Deus quem deu a vida, mas cada um quer viver do seu jeito, não consulta o manual do fabricante de como você deve viver, vai dar tudo errado. Você compra o aparelho, não consulta o manual, você vai estragar, vai queimar, vai errar, vai ter prejuízo. Consultou o manual, sabe exatamente o que fazer, como proceder. A palavra de Deus é a palavra que ensina os verdadeiros filhos de Deus como eles devem viver, como eles devem proceder em suas vidas. Aleluia. Glória a Deus. Essa foi a primeira parte da nossa explanação sobre a espada do Espírito. Na quarta-feira que vem eu vou dizer por que ela é espada do Espírito e o que exatamente a palavra de Deus faz quando ela penetra em nós. Quando ela penetra numa vida. Como a palavra de Deus, o que exatamente acontece, é o que veremos na próxima quarta-feira. Glória a Deus.